Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar nosso devocional no livro de 1 Crônicas. Hoje, especialmente, o capítulo de número 4. E neste capítulo, antes de começar a meditação neste capítulo, eu gostaria de fazer uma pergunta que deve introduzir a mensagem desta noite. A pergunta é: você sabe o que é um título de nobreza? Você sabe o que é um título de nobreza? Título de nobreza era algo que distinguia uma pessoa da sociedade, das demais pessoas da sua época. Era algo que lhe dava um nome ou dava uma posição de status, uma posição elevada que o destacava dos demais. Eram títulos como rei, como rainha, como príncipe, princesa, como duque, duquesa, cavaleiro, dama, conde, condessa, títulos semelhantes a este que davam à pessoa uma posição de destaque comparado com as demais pessoas da sua sociedade. Então esses títulos eram considerados importantes para as pessoas e podiam ser conquistados de algumas maneiras diferentes. A pessoa podia conseguir esse título nascendo num berço de ouro. Como assim nascendo do berço de ouro? É simples, o filho do rei automaticamente era chamado de príncipe. Então ele já tinha um título de nobreza porque nasceu com sangue azul, uma linhagem real. Então ele tinha esse título de príncipe que o destacava das demais pessoas da sociedade. Lá vai o príncipe, que significa alguém especial porque ele é o filho do rei. Muito bem. Alguns títulos eram conquistados por suborno ou porque a pessoa possuía muitos bens, muitas posses, muito dinheiro. O barão, dono de muitas posses, de muitas terras. O conde, a condessa, o duque, a duquesa, pessoas que possuíam muitos bens, mas que não eram nem príncipe, nem eram o rei. Nessa posição de hierarquia eles estavam um pouco abaixo, mas tinham muita posse, tinham muita coisa, mandavam demais. Então recebiam esses títulos desta maneira. Haviam outros que recebiam o título pela sua bravura, pelas coisas que conquistava, por realizar grandes proezas. Os cavaleiros ou os nobres daquela época por grandes conquistas. O texto que nós lemos aqui de 1 Crônicas, capítulo 4, descreve algumas pessoas ou até famílias que obtiveram esse reconhecimento da sua nação. Foram pessoas nobres na sociedade daquela época. E é importante até frisar que 1 Crônicas de 1 a 3 nós vimos a descrição da genealogia de Adão até os descendentes do rei Davi, que estavam ainda em Jerusalém, e outros que ainda estavam cativos na Babilônia. Do 1 ao 3 fala sobre essa genealogia, mas a partir de agora no capítulo 4, nós vamos ver a genealogia dos filhos de Jacó, os filhos de Israel, o povo escolhido de Deus. E é claro que todos queriam fazer parte dessa genealogia. Imagine só imaginar que você faz parte de um povo que foi especialmente escolhido por Deus. E no meio dessa genealogia do capítulo 4 havia, como eu já mencionei, algumas pessoas que foram consideradas nobres na sua época, pessoas ilustres, pessoas que pelos seus atributos, pelas suas grandes realizações, ganharam destaque na sua época, na sociedade da sua época. Veja comigo alguns exemplos disso. Vejamos aí juntos, versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 14. Note o que diz o texto: Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe. Este Joabe foi o fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Muito bem, Joabe ganhou destaque dentro dessa família, porque ele foi o fundador, aquele que deu início a uma geração de artífices. E artífice, para quem não sabe, é aquela pessoa que trabalha com diversos tipos de materiais, produzindo obras de arte ou coisas artísticas. Trabalha com ouro, metais, pedras preciosas. Trabalha também com madeira, com pedra. Então ele consegue esculpir na pedra e fazer algo belo.
Ele consegue esculpir na madeira ou entalhar a madeira e fazer algo bonito ao ponto de estar dentro dos palácios, em lugares de pessoas nobres daquela época. Então, Joabe foi o fundador, como diz o texto aí, do Vale dos Artífices. Ele conseguiu reunir todos os artífices em um só lugar e fundou então esse vale, o lugar onde os artífices trabalhavam, e ganhou destaque na sua época por causa disso. Nós vemos também no verso 21, Selá como alguém que recebe um destaque dado por Deus. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram Er, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa. Selá foi também o pai das famílias da casa dos dos obreiros em linho. Foi o pai, aquele que deu início. E até poderíamos brincar, lembra? Ele diz aqui que foi o pai das famílias da casa dos obreiros em linho, os tecelões daquela época, que trabalhavam com tecido, com a linha. Então poderíamos até dizer que Selá poderia ser descrito como o pai da indústria têxtil. Foi o primeiro a trabalhar com tecido na sua época. E é incrível o destaque que Deus dá, e faz questão de enfatizar que não tem como discutir, porque esse registro, no versículo 22 é dito, são registros antigos, não dá para discutir, não veio nada antes, está lá registrado, foi ele mesmo quem começou a trabalhar com tecido, e provavelmente foi a sua família que trabalhou na construção do tabernáculo, enquanto estavam lá, porque Deus fez questão de dizer: Moisés, tem homens que têm habilidade, e é estes homens que você vai usar na obra, os artífices, que eram os filhos de Joabe, fundador dessa arte, e nós temos aí os filhos de Selá, que trabalhavam com tecido. Muito bem, então foram reconhecidos pessoas que receberam destaque na palavra de Deus por grandes realizações. Vemos aí também o versículo 23, estes, os descendentes de Selá, também foram oleiros. O que é um oleiro? Talvez você pense pelo nome, quem trabalhava com óleo. Não, não era com óleo. Oleiro é quem trabalhava com cerâmica, com barro. Tem até um corinho que nós cantamos, né? Eu quero ser. Não. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Porque o oleiro tem essa habilidade, ele quebra o barro, bota mergulhado na água, deixa dissolver novamente e faz desse barro que ele quebrou, do vaso que ele quebrou, um vaso novo. E é exatamente o que esse corinho diz, que Deus, como oleiro, ele pode quebrar nossas vidas e fazer de nós algo novo, algo útil, algo belo, algo extraordinário. E aqui estavam os oleiros que receberam destaque, porque diz o restante do texto que eles eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. Eram tão bons profissionais que serviam especialmente ao rei. Não é porque eram servos do rei, não é uma questão de vamos dizer assim, escravidão, coisa semelhante, não. Era por causa do destaque daquilo que eles faziam, eles estavam ali morando perto para servir especialmente ao rei. Uma posição de destaque, de nobreza daquela época. Versículo 34 ainda diz assim, agora não mais falando da família de Judá, mas agora falando dos descendentes de Simeão, uma segunda tribo do povo de Israel. Tribo de Judá, do versículo 1 ao 23, e agora do 24 até o 43, os descendentes da tribo de Simeão. Então, versículo 34, depois de descrever alguns nomes, diz assim: estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias. Olha aí o título de nobreza: príncipe, alguém que ocupava uma posição de destaque, de liderança no meio da nação de Israel, especialmente no meio da sua família, dos filhos de Simeão. Lá estavam os príncipes Mesobabe, Janleque, Josa,
filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jacobá, Jeusaías, Asaías, Adiel, Jezimeel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seu pai se multiplicaram abundantemente. Lá estavam os príncipes. Cresceram tanto que receberam destaque no verso 39 por terem um grande gado, grandes rebanhos, fazendeiros de primeira. É fazendeiro? Então eles tinham uma grande criação de gado, de rebanhos, tanto que se tornaram não apenas grandes fazendeiros, como se tornaram também grandes conquistadores. Decidiram então procurar novas terras, e estes, versículo 41, que estão registrados por terem um grande gado, grande rebanho, que estavam procurando uma nova terra, vieram nos dias do rei Ezequias e derribaram as tendas, feriram os meunitas que ali encontraram e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, Nearias, Refaías e a Uziel, filhos de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Grandes guerreiros, conquistadores, grandes fazendeiros, pessoas que tinham grandes posses e receberam então títulos, ou foram reconhecidos na sociedade da sua época: príncipes, grandes oleiros, artífices, tecelões e tantas outras coisas que davam destaque para eles. Mas quando nós olhamos para esse texto de 1 Crônicas, notamos que no meio dessas pessoas que eram consideradas importantes, que no meio dessa lista de pessoas nobres daquela época, havia um homem cujo título ele recebeu especialmente de Deus. O reconhecimento dele não veio dos demais homens, ele não foi considerado nobre do ponto de vista humano, mas foi considerado nobre do ponto de vista divino. E Deus faz questão de dizer isso. Vocês sabem quem foi? Muito bem, esse que alguns sussurraram aí, Jabez, versículo 9. E nota bem comigo o que diz o texto: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Talvez o nome dele signifique aflição, tormento, angústia, porque era natural naquela época os pais escolherem nome de acordo com a situação vivida naquele momento em que a criança nasceu, como Jacó, que foi chamado de enganador no momento em que nasceu, e tantos outros que tiveram seu nome no momento do seu nascimento. Aqui está Jabez tendo um nome, talvez tristeza por causa da dor que trouxe a mãe, aflição, não sei dizer ao certo o significado do seu nome, mas aparentemente não era algo bom. Mas isso não importa. O que importa é que este homem foi reconhecido por Deus como alguém mais ilustre, mais nobre do que todos os seus irmãos, mais nobres do que todos os nomes aqui descritos. Ele recebeu a nobreza, não pelo reconhecimento do homem, não da parte do homem, e esse título não lhe foi dado por homem, mas foi dado por Deus. E é importante a gente notar por que Deus fez isso. Pare e acompanhe comigo o que diz o resto do versículo 9, versículo 10, nós vamos ler o 9 e 10, e veja o que Deus diz a respeito deste homem.
No versículo 9, como nós já lemos, diz: foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Que fique isso bem claro para nós: ele foi mais nobre do que todos aqueles que estão aqui listados. O reconhecimento dele não veio dos homens, porque ele era um artífice, porque ele era um príncipe, porque ele era um oleiro, porque ele foi um grande conquistador, um grande fazendeiro, um homem de posses. Não. Deus não vê como vê o homem. O homem vê apenas o exterior, mas Deus vê o coração. E conhecendo o coração deste homem, Deus nos diz que ele foi mais nobre, não porque nasceu de forma nobre, não foi. Nós vemos aí no verso 9 que sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque em dores o dei à luz. Olha, foi doído, foi triste, foi terrível. E eu sei que toda mãe imagina como é isso. Algumas, no momento de ter o filho, é tão sofrido que ela chega à conclusão de que não quer mais ter filho nenhum. Só esquece que filho é uma bênção de Deus, e que cada criança é diferente uma da outra, nasce de forma diferente também. Mas isso não entra dentro do nosso assunto, fica para você pensar e avaliar o que Deus deseja para a sua vida. Ele não teve nobre nascimento, nem foi considerado por homens, mas foi considerado por Deus mais nobre do que todos da sua época, mais nobre do que os seus irmãos. E o que levou ele a merecer esse título dado por Deus? Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que lhe deu esse direito? Nota aí o versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes e que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Aquilo que o meu nome significa. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, o que fez Jabez ser mais nobre do que os seus irmãos, mais nobre do que os homens da sua época, mais nobre do que qualquer um alistado naquela lista, naquela árvore genealógica? O que lhe deu esse título? Mais ilustre do que seus irmãos. Primeira coisa que nós podemos notar é que Deus reconheceu o valor de Jabez ter invocado o nome do Senhor. O que fez dele um nobre é que ele invocou o nome do Senhor, diferente dos demais. Talvez tinham tantas coisas que até esqueceram de Deus. Talvez se achassem tão importantes que acabaram se esquecendo de Deus. Quer provar o coração do homem? Diz a palavra de Deus. Então elogie, dê-lhe uma posição de destaque, dê-lhe muita posse, você vai ver ele revelando o seu coração. Jabez foi diferente. No meio de toda aquela sociedade, ele fez algo extraordinário, algo realmente grande, grandioso, uma proeza grandiosa aos olhos de Deus. Ele invocou o nome do Senhor. Ele buscou a face de Deus. Invocar isso é clamar a Deus, é reconhecer que existe alguém que lhe é superior, que é digno da nossa adoração, é digno do nosso louvor, do nosso reconhecimento. O Criador dos céus e da terra. E você faria muito bem na sua vida se você pudesse seguir os passos de Jabez. Diferente da sociedade que está desesperada, clamando e clamando, invoque o nome do Senhor, como ele o fez. Oh, quem me dera o Senhor olhasse para mim. E assim ele invoca o nome do Senhor. Não parece muito a atitude de invocar o nome do Senhor, mas aquela oração em que ele invoca o nome do Senhor, ele também estava entregando nas mãos de Deus o futuro da sua vida. O seu futuro ele estava entregando nas mãos do Senhor. Nota a oração: ó Senhor,
tomara que me abençoes. Ele pediu para ser abençoado? Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe? Não. Tomara que o Senhor me abençoe. Se o Senhor quiser, eu vou ser privilegiado se o Senhor me abençoar. Tem tanta gente querendo determinar as coisas para Deus. Quem dera, Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, Senhor, olha, Ele não lançou em rosto nada, Senhor, eu tenho dado dízimo, eu tenho contribuído, tenho sido fiel. Tem tanta gente que participa de tantas campanhas onde acha que está comprando um favor de Deus e acha que vai alcançar algo de Deus com isso, mas Jabez não fez nada disso. Ele simplesmente invocou o Senhor e disse: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe. Tomara até que o Senhor me alargue as fronteiras. Tomara. Que seja comigo a tua mão. Ele disse: tomara, olha, que o Senhor me abençoe e que o Senhor alargue as minhas fronteiras, mas que seja comigo a tua mão e o Senhor me preserve de todo mal. É só o que eu peço. Se vier isso, tomara, essa esperança de o Senhor me abençoar e o Senhor alargar minhas fronteiras, vai ser uma grande bênção. Mas o que eu quero é que o Senhor me livre de todo mal. Que o Senhor esteja comigo. Que seja comigo a tua mão e o Senhor me preserve de todo mal, de modo que não me sobreveia aflição. O significado do seu nome, provavelmente: Senhor, que não aconteça comigo o que foi descrito de mim, que eu seja aflito, mas que o Senhor me abençoe. Que não venha sobre mim essa tristeza, mas que o Senhor mude a minha sorte. Então, talvez, olhando para esse texto, a gente às vezes lê e deixa passar esses detalhes tão preciosos para as nossas vidas. Jabez foi um homem nobre, e a nobreza dele foi algo que foi dado por Deus, ou considerada por Deus, reconhecida por Deus, não pelos homens. É importante frisar isso. O homem não reconheceu isso, não disse que ele era bom porque fez tais coisas ou tais coisas. Não, aos olhos dos homens o que ele fez era insignificante. Ele simplesmente invocou o nome do Senhor. E talvez você diga: eu já fiz isso muitas e muitas vezes, mas será que você fez como ele fez? Ele invocou o nome do Senhor e entregou nas mãos de Deus o seu futuro. Tomara, Senhor, que o Senhor me abençoe. Tomara, Senhor, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, mas eu espero que seja comigo a tua mão e o Senhor me preserve de todo mal, que eu não venha cair em nenhuma aflição, em nenhuma situação terrível. Bom seria que se aprendêssemos a invocar o nome do Senhor como Jabez. Bom seria se aprendêssemos como Jabez a entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de Deus, como Ele quer e não como nós queremos. Ele não pediu a grandeza, Ele não pediu que se cercasse de bênçãos. Tomara o Senhor me abençoe, era um desejo. Se for, já vai ser maravilhoso, mas eu espero que pelo menos a tua mão esteja comigo. Já é o suficiente. Se o Senhor está comigo, em outras palavras, ou de maneira diferente, diz Davi, eu posso passar até pelo vale da sombra da morte, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está comigo, está tudo bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim descreveu Paulo. Não há o que temer, se o seu futuro está nas mãos de Deus. Falando sobre o futuro, é fácil lembrar de Tiago, falando sobre aqueles homens que faziam planos para o futuro e excluindo Deus desses planos. Amanhã nós vamos fazer isso, vamos negociar, vamos conquistar e vamos tudo isso. E ele, espera aí, não é bem assim. O correto deveria você dizer: se Deus permitir, viveremos, faremos e realizaremos qualquer coisa, se Deus permitir.
Então Jabez se tornou nobre aos olhos de Deus, porque ele fez algo diferente das pessoas da sua época. Ele invocou o nome do Senhor. Ele foi considerado nobre porque ele entregou nas mãos de Deus o seu futuro. E ele foi considerado nobre por Deus, porque não apenas invocou o nome do Senhor e entregou o seu futuro nas suas mãos, mas porque ele alcançou aquilo que ninguém havia alcançado: a bênção do Senhor. O final do versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Simples assim. Ele pediu e Deus concedeu. Nota a misericórdia, a graça de Deus. Ele pediu e Deus deu. Deus deu porque conhecia o coração daquele homem. Deus deu porque sabia que a intenção daquele homem não era um pensamento egoísta. E Deus deu. Deus o abençoou. E poderíamos até dizer que Deus transformou a vida daquele homem, cujo nome talvez significasse aflição ou tristeza, para felicidade e alegria, porque quando Deus faz a obra, Ele realmente muda as nossas vidas. Muda. E Deus não muda como se ensina por aí, não, de forma lenta ou demorada. Deus muda drasticamente. Quem eu era, para quem eu me tornei, foi na hora que Deus tocou meu coração. Foi na hora que os meus pensamentos mudaram, de alguém que sentia prazer nas coisas do mundo, para alguém que sentia prazer nas coisas de Deus, e não conseguia mais encontrar prazer nas coisas do mundo. O meu entendimento foi evoluindo, avançando aos poucos, mas a mudança que Deus fez foi naquela ocasião, no momento em que entreguei minha vida ao Senhor. E assim foi certamente com Jabez. Ele invocou o nome do Senhor, ele entregou o seu futuro nas mãos do Senhor, e ele alcançou a bênção do Senhor. Aquilo que ele havia pedido, Deus concedeu, e isso fez de Jabez alguém mais ilustre do que os seus irmãos. Um título que foi lhe dado não pelo homem, volto a dizer, mas foi dado por Deus. E isso deve nos ensinar que precisamos, assim como Jabez, não nos preocupar com o título dos homens, com o que os homens pensam de nós e o que eles dizem a nosso respeito. O que importa é o que Deus diz, e o que Deus disse a respeito de Jabez ficou registrado na sua palavra para sempre. Jabez morreu. Talvez muitos naquela época nem se deram conta disso, mas aqui está a memória dele eternizada na palavra do nosso Deus. Por isso, olhando para a vida dele, para o que nós aprendemos nesta noite, eu queria encerrar a mensagem de hoje lendo com vocês Tiago, a carta de Tiago, especialmente o capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós ouvimos nesta noite, sobre títulos de nobreza, onde nós precisamos aprender que a verdadeira nobreza é aquela que é destacada por Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-vos foi exatamente o que fez Jabez, se colocou debaixo da vontade de Deus. Tomara que seja feita a tua vontade, tomara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Foi o que fez Jabez, ele invocou o nome do Senhor. Ele se aproximou de Deus e Deus se aproximou dele. Ele entregou o futuro nas mãos de Deus e Deus tomou conta. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Ânimo dobre é aquela pessoa que é inconstante.
que uma hora está pensando de um jeito, outra hora está pensando de outro, nunca está firme em posição nenhuma, fica oscilando de um lado para o outro. Então Deus diz: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Era o nome dado para o pobre do Jabez: lamento, aflição, choro. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Está falando do povo que ainda não se converteu. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqueles que se consideravam nobres, festejando e comemorando com títulos de príncipes, de conquistadores, de pessoas importantes da sua época, não é que não foram, tiveram o seu papel importante destacado por Deus. Os artífices participaram na construção do tabernáculo, do templo e de tantas outras coisas, o tecelão também, cada um cumpriu o seu papel. Mas afligi-vos, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Foi o que fez Jabez. Ele se humilhou diante de Deus e Deus o exaltou. O texto diz que Deus concedeu aquilo que ele havia pedido, e estava com ele, o livrou de todo mal, e além disso o abençoou e alargou as suas fronteiras. O que significa isso? Fez com que ele prosperasse, fosse bem sucedido, viveu bem, em paz, guardado, guiado pelo Senhor. E isso faz diferença. Então, se você deseja ser realmente feliz nessa vida e receber de Deus um título nobre que fique eternizado, talvez não mais nesse livro, porque esse livro já foi concluído, mas eu garanto a você que naquele dia muitos livros serão abertos, o livro da vida e outros livros, e dentre esses muitos livros estará o livro da sua vida, e lá como Deus escreveu você. E eu espero que lá possamos ter um título de nobreza, não apenas filhos de Deus, mas alguém que, como Jabez, fez a diferença. Então, como diz Tiago, sujeitando debaixo de Deus, se aproximando de Deus e nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele fará conosco o que fez com Jabez, Ele nos exaltará. Que Deus nos abençoe.